Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez, pela bondade de Deus, para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E desta feita, vamos estar estudando a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que traz por tema, nesse quarto trimestre, a monarquia em Israel, os altos e baixos da liderança de um povo. E a lição de hoje é a lição de número 11. E a lição de hoje ela traz por título Ezequias, um rei dedicado. Para os irmãos que têm aí a sua Bíblia ao alcance da mão, o texto de referência está registrado em 2 Reis, capítulo 18, do versículo 1 ao 5. O versículo do dia diz: Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. Segunda Crônica, capítulo 29, verso 20. A verdade aplicada diz ainda: a oração tem a capacidade de mudar os rumos da nossa história e também de toda uma nação. Meus amados irmãos, nós temos aqui os 4 objetivos, aliás, os 3 objetivos desta aula, e o primeiro deles é apresentar a vida de Ezequias. O segundo, ampliar nossa visão sobre reformas de Ezequias, ou seja, as reformas que Ezequias fez no seu tempo. E em terceiro, renovar nossa fé com a cura de Ezequias. A oração de hoje, o nosso momento de oração é que venhamos orar para Deus levantar pessoas como o rei Ezequias em nossa nação, levando o povo a servir somente a Deus. Essa tem que ser a nossa oração, deve ser a nossa oração, a nossa prioridade, porque vivemos num mundo corrompido, num mundo cheio de misticismo, e fica difícil para obtermos alguma coisa da parte de Deus quando enveredamos por caminhos alheios àquilo que o Senhor já tem determinado para o seu povo. A introdução da aula de hoje vem dizendo: Ezequias foi um rei que também decidiu não continuar com as práticas idólatras de seus antecessores, mas, logo em seu primeiro ano de governo, abriu as portas da casa do Senhor e começou a restaurar o culto. Quando nós olhamos para as lições anteriores, nós vamos perceber que vários reis passaram ali, ou assentaram no trono de Israel, melhor dizendo, de Judá. E a maioria deles eram reis idólatras, reis que não tinham compromisso com Deus, com a verdade. Então, quanto mais confusão, melhor para eles. Mas temos também, no meio desse caos, homens que Deus levantou para trazer momentos de regozijo para o povo. Quer dizer, o povo precisava mesmo era de um líder, de alguém que estivesse em comunhão com Deus para levar o povo à presença de Deus. Então nós vemos aqui que aos 25 anos de idade, quando Ezequias assume o trono daquela nação, resolve tomar uma atitude drástica, que era não se levar pela corrupção que existia naquele lugar no que diz respeito à idolatria. Então ele abre a casa do Senhor e ele convida os maiorais, as pessoas, as autoridades, aquelas pessoas que faziam parte do seu governo, que eram, digamos assim, os príncipes do povo, para que eles viesse à presença do Senhor. Então Ezequias ele consegue reinar em paz, ele consegue fazer as coisas acontecer, não porque ele era uma pessoa muito boa, porque todo ser humano tem as suas falhas, mas porque ele tinha Deus na sua vida. E Deus, irmãos, faz a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto-chave da lição de hoje é: a reforma de Ezequias foi uma das reformas mais profundas do reino do sul e o salvou de ter o mesmo destino do reino do norte. No caso, o reino do norte, ele acabou se desmantelando inteiro, acabou, teve um fim muito trágico, mas o reino do sul, por conta do compromisso de um homem, e é interessante nós notarmos aqui, irmãos, que muitas vezes as pessoas acham que para que Deus responda a nossa súplica, para que ele abra as portas, é preciso fazermos um clamor coletivo. Então nós vemos que aqui Ezequias ele toma uma decisão. Eu tenho convicção de que durante a sua infância, adolescência, juventude, até chegar na idade em que ele assumiu o trono,
ele deve ter observado muitas coisas e ele conseguiu fazer a diferenciação entre aquilo que era ruim e aquilo que era bom. E automaticamente, ao assumir o governo, ele disse: não, eu não vou andar, em cima do muro, uma hora piso para um lado, outra hora piso por outro. Eu vou tomar aqui uma atitude, uma decisão. E nessa decisão que eu vou tomar, o meu negócio aqui é com Deus. E vou começar chamando os maiorais desse reinado aqui, porque através deles, todos o povo vai se voltar para Deus. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos renovar a aliança com Deus. Nós precisamos fazer um concerto com Deus. E diante dessa reforma ou desse concerto, Deus vai nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui que começa com uma pessoa que tem interesse, que tem o desejo de ver as coisas acontecer. Ok, meus amados irmãos? Então, no primeiro tópico aqui, nós vamos ver quem foi Ezequias. E sabemos que Ezequias era filho de Acás com Abia, conforme registra aí no texto de referência, capítulo 18, ali, a partir do versículo 2. E Ezequias reinou 29 anos sobre Judá. Foi um rei que trouxe grandes benefícios para a nação através de sua dedicação a Deus. Ao ser acometido por uma enfermidade, experimentou a cura de forma sobrenatural. Então, esse é o resultado de uma pessoa que tem compromisso com Deus. Ele trouxe muitas coisas boas, o reino de Judá, muitos grandes benefícios, conforme diz aqui o comentarista. E durante a sua enfermidade, e segundo o profeta Isaías, era uma enfermidade de morte, porque a sentença era: põe a tua casa em ordem, porque da cama que subiste tu não descerá mais. Então era uma sentença de morte ali, e Ezequias, sendo conhecedor do seu compromisso com Deus, que isso é importante, é importantíssimo, sabendo da sua comunhão com Deus, diz o texto sagrado que ele vira o rosto para a parede e ali ele chora na presença de Deus e pede ao Senhor que venha fazer ali que fiscalize ali, que faça uma introspecção, uma introspectiva, veja onde que ele tinha cometido um erro tão sério para que ele não pudesse ser curado daquela enfermidade. Irmãos, quando nós temos comunhão com Deus, nós passamos por dificuldade, sim. Nós passamos por luta, por provação, mas uma coisa é certa, nós sempre teremos o nosso Deus ao nosso lado. E o resultado é que ele experimentou dessa cura milagrosa que o Senhor concedeu a ele, por intermédio do profeta, que ao sair, está no caminho e de volta, o Senhor fala com ele novamente, o profeta Isaías diz: volta lá e fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele, vou lhe dar saúde completa. Irmãos, isso é maravilhoso. No primeiro ponto, nós vemos aqui que Ezequias, ele foi um rei que confiou inteiramente em Deus. A Bíblia relata que Ezequias confiou em Deus de tal maneira que nenhum outro rei se assemelha a ele neste quesito, conforme está registrado aí no versículo 5 do capítulo 18 de 2 Reis. Como líder da nação, Ezequias sabia que a única pessoa que ele deveria confiar seria o próprio Deus. E este, sem dúvida, foi o segredo de Ezequias para fazer tantas reformas e liderar de maneira tão eficaz. Deus ia com Ezequias e o conduzia com prudência. 2 Reis, capítulo 18, verso 7. Portanto, Ezequias nos ensina que, se quisermos ter êxito em nossos projetos e na maneira como lideramos, é de todo necessário confiar em Deus. Salomão diz que os projetos são bem-sucedidos quando confiados a Deus. Provérbios, capítulo 16, verso 3. Então aqui está muito mais do que explicado. O segredo da vitória do rei Ezequias foi confiar integralmente em Deus e não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas se manter no caminho, olhando sempre para frente, para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus foi com ele em todos os seus momentos, em todos os seus projetos, em tudo aquilo que ele intentava fazer, Deus estava com ele, aprovando e
dando, né, o aval para que ele realmente concluísse aquilo que ele estava concluindo. O erro de Ezequias, nós sabemos através da história, foi, né, apresentar os tesouros para os inimigos, né? Irmãos, tem coisas que a gente não pode fazer. A gente precisa ter muito cuidado com o tesouro que Deus tem nos dado, porque o inimigo está de olho grande. E quando ele convida, quando ele recebe aquela comitiva, né, se os irmãos continuar lendo os textos de referência, vocês vão perceber, ele mostra todo o reino e todos os tesouros. E ali foi aonde as coisas desgringolou para Ezequias. Mas vemos aqui que Deus, durante o tempo em que ele se manteve fiel, Deus foi com ele em todos os seus caminhos. E aí o conselho é, se quisermos ter êxito em nossos projetos e na maneira como lideramos, é de todo necessário confiar em Deus. Salomão diz que os projetos são bem-sucedidos quando confiados a Deus. Aqui no tópico 2 nós vamos ver que Ezequias, ele foi um rei cheio de fé e de oração. A fé sem obras é morta. Oração sem fé não funciona. Então, é preciso que haja fé e é preciso orar. Ok, meus amados irmãos? E aí, temos aqui o relato que nenhum homem pode fazer as obras que Ezequias fez, assumindo um reino mergulhado na idolatria e miséria espiritual, se não tiver fé em Deus. É exatamente isso. A obra de Deus, ela não é fácil. E é muito difícil para um homem que não tenha esta comunhão com Deus, de que todas as coisas vão acontecer, e comunhão com Deus na oração, ele jamais vai conseguir fazer uma obra como essa, principalmente no que tange aqui ao reino do sul. Quando Ezequias assumiu aquele trono, quando assumiu o reino estava destroçado, a idolatria dominava tudo e não existia paz. E nós vemos que foi por intermédio de uma comunhão, né, perfeita com Deus, de uma comunhão real com Deus, é que Ezequias consegue então fazer a obra de Deus ali e resgatar aquele povo para uma vida na presença de Deus. Nos momentos mais difíceis de sua vida, Ezequias estava orando e buscando a solução em Deus. Quando Ezequias quebrou a aliança com a Síria, Sinaqueribe enviou seu exército contra Jerusalém, mesmo depois de Judá ter pago a multa, conforme registra aí os versos 14 e 17. Então Ezequias buscou ao Senhor e Deus honrou a sua fé. O texto sagrado diz que Deus destruiu repentinamente 185 mil homens do exército da Síria, conforme está registrado no capítulo 19, verso 35. Portanto, meus amados irmãos, vale a pena orar e ter fé em Deus, pois com certeza, diante de um numeroso exército, só o poder de Deus para livrar o seu povo. Então, ameaças ele recebeu do rei da Síria, e ele sitiou a cidade, não entrava, não saía, e ele disse que ia destruir tudo, mas Ezequias, ele já tinha um plano diante de Deus, ele tinha comunhão com Deus, ele buscava o Senhor, nos momentos mais difíceis ele buscava o Senhor através da oração. A oração é a chave que abre a porta dos céus e chega diante de Deus a nossa súplica, o nosso clamor. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus confortou o coração de Ezequias e mandou, o anjo do Senhor veio e destruiu numa noite 185 mil homens. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, esse é o resultado daqueles que confiam no Senhor e buscam a sua face dioturnamente. Nós precisamos aprender, irmãos, esta lição com o rei Ezequias. Nós, sem Deus, não somos nada. Não adianta termos conhecimento disso ou daquilo, termos diploma disso ou daquilo outro, não adianta. Nós precisamos é da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E buscar o Senhor em oração, em todos os momentos da nossa vida. E sem esquecer o outro ponto que é importantíssimo, que é a leitura sistemática da palavra de Deus. Quando você une oração, estuda a palavra e fé, não tem inferno que resista, porque eles sabem que você se torna mais do que um míssil nuclear. Você é uma bomba para
destruir e derrotar todo o inimigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os 3 maiores segredos do sucesso de Ezequias foram escutar seus conselheiros Isaías, fazer uma aliança com Deus e iniciar a reforma no primeiro ano do governo. Este é um comentário aqui do pastor João Colenda Lemos. No segundo tópico, nós vamos ver aqui sobre as reformas do tempo de Ezequias. Ezequias não perdeu tempo e logo no primeiro ano de seu governo começou as reformas religiosas, pois entendia que cada instante de idolatria trazia consequências desastrosas para seu reino. Então, um dos maiores problemas que havia ali no reino do sul, Judá, era o problema da incredulidade e da idolatria. Tinha dominado toda a nação, não existia mais aquelas pessoas preocupadas com Deus, querendo voltar para Deus, indo buscar o Senhor, mas tinham abandonado a Deus, tinham abandonado o templo, estava tudo bagunçado, tudo fora de lugar. Mas quando o rei Ezequias assume o trono, ele fala: as reformas desse reino precisa começar pelo templo. E aí nós vemos que ele começa a trabalhar e o Senhor começa a agir. Irmãos, quando nós buscamos o Senhor, nós o encontramos. Nós vemos quando o Senhor fala para o rei Asa, dizendo: se me buscardes, me achareis, mas se afastardes de mim, eu também me afastarei. Então a comunhão com Deus, ela depende do nosso relacionamento com Deus, de não nos apartarmos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro ponto aqui é a purificação do templo. Ezequias, ele começa pela purificação do templo. O templo estava sujo, imundo, cheio de tantas coisas horríveis ali. Então, com a adoração pagã, o templo foi desprezado, abandonado. Consequentemente, todas as suas dependências estavam com muito lixo e imundícies. As lâmpadas estavam apagadas, os utensílios fora do lugar. Não se oferecia mais sacrifício ao Deus de Israel, conforme está registrado em 2 Crônica, capítulo 29, do versículo 6 a 7. Em 16 dias, o templo foi purificado e se voltou a oficiar sacrifícios novamente. Foram restauradas as celebrações das festas anuais e houve grande júbilo entre o povo. Com o restabelecimento do culto a Deus, houve um momento de grande prosperidade sobre a nação. Reformar nunca foi fácil, mas é necessário para que experimentemos a verdadeira presença de Deus em nosso meio. Logo, reformar é um retorno às origens e ao primeiro amor. Meus amados irmãos, não adianta querer prestar um culto para o Senhor de qualquer maneira. Nós vemos aí, por exemplo, o povo de Israel, eles estavam vendidos, né? Cada um seguia o seu caminho, adorava o pau, a pedra, enfim. A idolatria estava generalizada. Por quê? Porque faltava um líder, um homem que tivesse comprometimento com Deus 100%. Então Ezequias, quando ele assume e ele faz uma análise da situação do reino, ele percebe que o primeiro lugar que precisaria se começar uma reforma de fato seria na religião, porque a religião estava comprometida com vários ídolos, com vários deuses, com várias coisas que não edificam. Então ele vai, toma atitude, convida os maiorais e vão para o templo para purificar o templo, colocar todas as coisas em ordem, tirar toda a imundícia, toda a sujeira, porque Deus, irmãos, não compactua com pecado, Deus não compactua com imundícia. Deus é santo, Deus é limpo e Ele exige do seu povo essas características: a limpeza, a santidade, o temor, a purificação. Não é de qualquer maneira. Temos visto nos últimos tempos aí que existem muitas denominações, muitas religiões tentando agradar a Deus de qualquer maneira, fazendo um culto frio, sem movimento espiritual, não sente a presença de Deus. Você entra morto e sai, não ressuscita. Você entra morto e sai mumificado. Você entra vazio e sai chutando lata.
porque é só barulho, não tem a presença de Deus. E nas reuniões, irmãos, é preciso que haja a presença de Deus, ela tem que ser constante. Nós temos que lembrar de Moisés, quando o Senhor falou a Moisés que estaria enviando um anjo diante deles. Moisés falou, bateu o pé e disse: Senhor, se a tua presença, aleluia, não estiver conosco nessa caminhada, nós não arredaremos o pé do lugar. Então, irmãos, não adianta tal anjo, tal santo, tal santa. Nós temos que ter a presença de Deus na nossa vida, no nosso meio, o operar glorioso do Espírito Santo, para que as coisas aconteçam. E quando isso acontece, toda a reforma necessária vai acontecer no meio do povo de Deus. O Senhor vai limpar, né, as suas ovelhas, vai tirar o caruncho, vai tirar os espinhos, os rabichos, né, vai tirar tudo aquilo, vai limpar, vai transformar, e o nome do Senhor glorificado. Glória a Deus por isso. No segundo ponto, nós vemos aqui que Ezequias, ele faz a abolição da idolatria em Judá. Ele aboliu, ele desterrou toda aquela idolatria em Judá, porque a idolatria e os cultos pagãos foram constantes na vida do povo. Era imprescindível que fossem erradicados. Ezequias, juntamente com o povo, tirou os altos e quebrou as estátuas, até mesmo a serpente de bronze dos tempos de Moisés, que ainda estava guardada, e naquela ocasião foi feita em pedaços, conforme 2 Reis 18, verso 4. Irmãos, é lamentável ver um objeto que serviu para livramento de Deus numa determinada ocasião se tornar uma fonte de adoração. Precisamos tomar cuidado para que alguns símbolos de vitória de nosso passado não se tornem idolatria contra Deus. Que Deus nos ajude a extirpar de nossa vida aquilo que é abominação para Ele, ou o que fazemos de errado sem perceber. Primeiro, Salmos 19, verso 12. Então nós vemos aí que lá no deserto, faltando lá no deserto, quando o Senhor enviou aquelas pragas de serpentes e elas picavam as pessoas e o povo começou a morrer, Moisés intercede diante de Deus e Deus pede para que ele confeccione ali uma serpente, né, de metal, e coloque sobre uma haste. E a pessoa sendo picado por uma serpente, ao olhar para aquela serpente de metal, o veneno daquela serpente era desfeito na hora e aquela pessoa sobrevivia. E nós vemos que centenas de anos depois, aquela serpente ainda estava guardada e era um objeto de adoração. Então nós precisamos tomar cuidado, como diz aqui o comentarista. Precisamos tomar cuidado com a nossa vida, porque a idolatria, irmãos, ela tem sido uma ferramenta eficaz para nos afastar do Deus vivo, para nos afastar da comunhão com o Senhor. Então precisamos, como disse Paulo, nos apartar de toda aparência do mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no terceiro tópico, nós vemos aqui que após todo esse trabalho que Ezequias efetuou, né, juntamente com o povo, buscando o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, nós vemos agora Deus trabalhando em favor do povo. E aí vemos um milagre na vida do próprio Ezequias, o líder que tinha iniciado todas as reformas religiosas ali, tirando fora tudo aquilo que não servia para nada e que atrapalhava a vida do povo ter uma comunhão real com Deus. Vemos aqui que Ezequias vivenciou milagres em sua vida. O maior deles foi a cura de sua enfermidade mortal, descrito com detalhes no livro do profeta Isaías, ali no capítulo 38. Sua cura foi atrelada a outro milagre, que é o fato de a sombra do relógio de Acaz voltar 10 graus, conforme está registrado ali no capítulo 38 de Isaías, e verso 8. Nós vemos que a Bíblia diz que Ezequias foi acometido de uma enfermidade mortal. E logo o profeta veio com uma mensagem de Deus dizendo de sua iminente morte. Diante da notícia, Ezequias vira o seu rosto para a parede e ora, derramando lágrimas diante de Deus. O resultado desta oração não foi apenas a cura, mas Deus concedeu também que ele vivesse mais 15 anos, conforme registra ali o versículo 5 de Isaías 38. Realmente a oração é uma arma poderosa que temos. Ezequias soube usá-la na hora certa,
e teve o seu milagre. Ezequias nos ensina que, diante dos problemas, precisamos nos lançar sem reservas diante de Deus, pois Ele é poderoso para nos ajudar. E o mesmo Deus que operou milagre na vida de Ezequias é o mesmo Deus, irmãos, que ainda opera nos dias de hoje. Deus não mudou, nós é que estamos mudados, mas Deus continua o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus esteve aqui conosco por muito tempo e ele pregou um evangelho completo, um evangelho que abarcava o ensinamento, a cura, o batismo, um reino eterno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando ele retorna para o céu, ele incumbe os seus discípulos de continuar pregando a mensagem do reino. E a mensagem do reino não muda, ela não mudou. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus leva para o céu. Essa é a pregação pentecostal que devemos sempre ter em foco e buscarmos o Senhor para que isso se torne uma realidade. Não meramente palavras, ditas ou lançadas ao vento. Porque o que precisamos, irmãos, é de comprometimento com a verdade. É de comprometimento com o Senhor Jesus e com a sua palavra. O Espírito Santo, o Consolador que Jesus prometeu, está conosco. E ele é responsável em nos dar todas as condições para que o trabalho do Senhor seja feito com esmero e que o nome do Senhor seja glorificado. Portanto, se isso não tem acontecido, é porque nós temos nos afastado do Senhor. Estamos andando por caminhos tortuosos, andando longe da presença do Senhor. E assim nós não vamos ver as mãos de Deus operar. Não vamos ver os milagres acontecerem como aconteceu com Ezequias e aconteceu no tempo de Jesus. E em outras épocas também. E na nossa época também, a partir do século XIX, 18, 19, quando o movimento pentecostal inicia no Brasil, nós vemos aí as mãos de Deus operando, porque existia naquele período um povo simples, que buscava o Senhor com inteireza de coração. Então Jesus batizava nas escolas dominicais, não precisava rodopiar ninguém. Jesus curava em pleno culto de doutrina, nos cultos públicos, nos ar livres, nas campanhas evangelísticas. Não tinha lugar e nem hora que Jesus não pudesse operar o milagre, e as pessoas naquele tempo aceitavam Jesus, não somente pelo que ouvia, mas porque via a mão de Deus operando milagrosamente. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje existe aí um movimento estranho. Pessoas muitas vezes são induzidas a levantar da cadeira de roda, um segura de um lado, outro segura do outro, e chacoalha daqui, chacoalha de lá, e quando se soltar, o homem cai no chão, aí bota de volta na cadeira de roda. E aí, para disfarçar, diz que se ele não foi curado é por falta de fé, a incredulidade do povo que está ali, que não acredita que Deus faz o milagre. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não precisa de plateia para nada. O Senhor cura desde que veja em cada um de nós o comprometimento com a verdade. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo ponto, nós vemos aqui, ele nos conta que a proteção de Deus, ela vem sobre a nação quando esta nação, ela se volta para Deus. Então, já diz o Salmo que, bem-aventurado ou feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, quando o profeta Isaías retorna com a palavra de cura da parte do Senhor, existe uma profecia de alento que diz: e livrar-te-ei das mãos dos reis da Síria, a ti e a esta cidade eu defenderei esta cidade. Isaías 38, verso 6. Observamos pelas narrativas bíblicas que todas as investidas do inimigo de Israel neste período não obtiveram sucesso, pois Deus estava defendendo o seu povo conforme a promessa. É uma grande honra ter a proteção de Deus em todos os nossos caminhos. E mesmo Deus, na pessoa do seu Filho, que esteve com sua nação, prometeu que estará conosco até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, verso 20. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo.
Então veja, irmãos, que quando nós nos voltamos para o Senhor, como já tenho dito e repetidas vezes tenho afirmado, o Senhor não só nos dá as condições de vida, mas Ele protege o seu povo. Ele protege a igreja, Ele protege a nação, para que não venhamos ser atacados pelo inimigo, por aquelas pessoas que querem destruir, principalmente a igreja do Senhor. Então, o conselho que eu encontro nesta aula é que nós, assim como Ezequias, venhamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, porque somente dessa forma nós teremos condições, irmãos, de vencer as lutas, vencer os embates e termos aí a proteção de Deus e através de todas essas bênçãos glorificar o nome do Senhor até que Ele venha nos buscar. Portanto, chegando à conclusão desta aula, os atos de Ezequias levaram a nação a experimentar um momento de grande prosperidade e ao mesmo tempo preservá-la de uma ruína completa. O rei Ezequias foi um dos mais notáveis reis de Judá. Ele foi contemporâneo do profeta Isaías, conforme o Antigo Testamento narra na sua história, ali em 2 Reis, capítulo 18, 20, 2 Crônica 29 a 32, Isaías 36, 39. Também o rei Ezequias é mencionado no Novo Testamento na genealogia de Jesus, conforme registra Mateus, capítulo 19, verso 10. A dedicação, irmãos, a fidelidade e humildade fez do rei Ezequias um dos reis mais notáveis da monarquia do povo de Deus. Oxalá que tenhamos esta mesma dedicação, esta mesma fidelidade a Deus e esta mesma humildade, para que possamos estar de pé na presença do Senhor, pelejando, batalhando pela fé e sendo sempre vencedor. Para a glória de Deus Pai e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, chegamos ao término dessa lição. Louvado seja Deus pela sua vida, por ter nos acompanhado, estar nos acompanhando. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Nós temos aqui um comentário simples, colocamos aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Não temos nenhuma pretensão de nos aprofundar teologicamente nos textos, nos assuntos, mas trazendo para a nossa realidade aquilo que realmente Deus exige de cada cristão. Portanto, sou grato a Deus pela sua vida, por estar conosco. Não esqueça de deixar o seu like, pois ele é importante para que a plataforma estenda esses vídeos para mais pessoas, que ele possa ter um alcance maior. E sendo assim, eu me despeço de todos os irmãos na paz do Senhor Jesus e, permitindo Ele, estaremos de volta numa próxima oportunidade.